Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Estamos aqui mais um dia nessas ondas da Vibe Mundial 95.7 FM. Então vamos começar hoje, nessa segunda-feira, aqui em São Paulo. Faz um calorzinho, né? Na operação ali tem Pedro me ajudando, dando todo o suporte aqui. Então vamos lá. Vamos falar sobre um tema hoje que é como acreditar em si, né? Porque olha que interessante, gente. Quando nós estamos numa situação de vida, existem muitos momentos que, se a gente for perceber, a- as únicas pessoas que vão acreditar na gente, muitas vezes, é Deus e nós. Então, é um cenário muito interessante porque ah, geralmente nos falta uma estratégia ou nos falta uma tendência justamente para que a gente possa acreditar em nós, né? E por que que a gente não acredita em nós? Por que que a gente não acredita no potencial que nós temos para fazer o bem, nas coisas importantes da vida, né? Por que que tem essa dificuldade? Justamente porque muitas vezes situações das nossas vidas, daquilo que a gente já viveu, de situações que já passamos, interfere diretamente na nossa segurança emocional. Então, se nós temos falta de segurança, ou seja, ficamos inseguros na percepção dos nossos potenciais, geralmente a gente vai ter dificuldade de acreditar que a gente pode fazer algo, ou que a gente pode fazer uma determinada transformação, né? E muitas vezes você está num cenário, você até acredita num primeiro momento, mas na hora que você vai colocar em prática, o que acontece? Você acaba falhando. Algumas pessoas se boicotam das mais variadas formas. Ou seja, começa a fazer um exercício físico e aí logo alguns dias depois não consegue sustentar aquilo, né? Ou existe uma insegurança ou existe seguramente uma dificuldade ali de conseguir manter aquela energia, porque muitas vezes a pessoa ela está passando por situações tão delicadas na vida que é difícil sustentar aquele autocuidado, eh, o auto-amor, né? Então, nesse tema de nós confiarmos no nosso potencial e se abrir também para que tanto a espiritualidade quanto também o seu emocional, a sua essência, possa te dizer qual é o caminho a seguir. Então, hoje é um tema que nós vamos passear por esse aspecto, né? Dizer também, olha, o que será que acaba impedindo nós de nos conectarmos conosco e seguirmos a nossa trilha ali de desenvolvimento e acreditando em nós, né? Então vamos lá, vamos começar de trás para frente aqui falando um pouquinho sobre as resistências que nós temos, né? Então veja só, histórico de vida é um cenário que acaba muitas vezes atrapalhando bastante. Por qual motivo? Porque quando nós vivemos algo na nossa vida que é uma situação triste, que nos deixa raivoso, né, de alguma forma, né, ficamos indignados, aquilo muitas vezes registra no emocional de uma tal forma que pode fazer que no futuro você tenha uma certa dificuldade de acreditar em si, né? Então isso é muito delicado porque diante desse processo, quando você tem essa dificuldade de acreditar em si, né, e acontecem situações que interferiram no seu emocional e isso cria uma estrutura, um vínculo, né, como se fosse uma mochila, né, uma mochila de pedra, onde aquele problema que você vivenciou no passado é uma pedrinha que está ali. Só que eu sei muito bem que você deve ter vivenciado muitas situações delicadas, né? E vivenciando situações delicadas, imagina a quantidade de pedra que tem na sua mochilinha aí, na sua mochila existencial. Então, o recado que eu quero dar para você é justamente para que você, veja só, a gente não dá para mudar o passado, mas se a gente conseguir mudar aquilo que nós sentimos em relação ao passado, você começa a tirar essas pedras de dentro da sua mochila e começa a seguir em frente de uma forma mais leve. E isso te deixa mais segura, isso te deixa mais seguro. Tá ok? Então, pega essa dica. Então, diante a tudo isso, quando nós vamos olhando para
essa perspectiva daquilo que nos deixa inseguros, daquilo que atrapalha esse processo de insegurança, existe toda uma estrutura que traz para nós uma perspectiva assim, puxa vida, então peraí, se essa mochila que eu carrego aqui, ela, ela gera uma perspectiva assim de dificuldade de seguir adiante, né? Como é que eu faço para ir me livrando? Veja, eu já dei uma dica aqui, que é você mudar aquilo que você sente. Mas aí as pessoas perguntam, mas Léo, como que eu paro de sentir aquela raiva que eu senti do passado? Como é que eu paro de... como é que eu deixo de ficar triste de uma situação? Vamos lá. Olha, isso é uma questão muito, muito interessante, porque é, muitas vezes nós nos apegamos a situações. E eu sei muito bem que existem situações severamente, assim, complicadas. Mas veja só, nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos limpar isso, porque é aquilo que a gente sente a respeito daquilo que nos aconteceu, de algo que fizemos, ou de algo que fizeram para nós, a dinâmica é o perdão. Perdoe, só perdoe. Perdoe cada vez mais. Por qual motivo? Para você se livrar disso. Porque aquilo que você sente de si, pelo fato de ter feito algo, aquilo que você sente do outro, né, direcionado ao outro, porque o outro fez alguma coisa para você, né? Ou situações diversas na vida. Quando isso acontece, o único prejudicado é você. Porque, veja só, se você está sentindo, é você que está carregando a mala de pedra. Então, eu não quero que você carregue essa mala de pedra, entende? Eu não quero que você olhe para tudo isso e diga assim, puxa, tá difícil demais levar a vida. Veja, eu vejo pessoas com 20 e poucos anos, 30 anos, na fase dos 40, até mesmo dos 50, dizendo assim, olha, eu tô cansado da vida. E não é que está cansado de um imenso, uma imensa quantidade de trabalho. Não, é cansado de viver. E veja só, a cada fase da vida nós vamos nos renovando, né? E vamos aprendendo a perceber cada vez mais qual é o sentido para essa nossa dinâmica, qual que é o pedido para aquele momento da vida. Então, diante a isso, eu quero que você pense junto comigo. Vamos lá. Acompanhe. Se livrando das pedrinhas lá da sua mochila emocional que você carrega, que te deixa muito pesado, quando você começa a olhar mais adiante, você começa a perceber assim, olha, puxa, o que será que é a prioridade aqui na minha vida? Né? Qual que é o próximo passo para o meu processo evolutivo? Qual é o meu próximo passo? Quando você vai se perguntando, naturalmente você começa a perceber, existe algo que eu preciso dar conta e dar conta que muitas vezes a minha vida já estava ali dizendo e eu não conseguia perceber. Então minha mente ela já dizia e eu não conseguia perceber, né? Então pare um pouquinho, medite, fique em estado de oração, justamente para você conectar, para você voltar para o seu coração e conseguir perceber qual é o seu próximo passo. Porque para que a gente possa confiar na gente, a gente também tem que entender, é muito importante que entendemos qual é a nossa, os próximos passos da nossa jornada, né? E entender que isso é perfeitamente viável, que seja desenvolvido, que isso seja feita uma dinâmica ali de aprofundamento interno,
Então, perceba que nesse processo é um processo onde você vai seguramente olhando para essas situações e percebendo que você não precisa ficar nessa situação. Você não precisa ficar nessa situação de insegurança em relação à dificuldade, né, que você tem de confiar em si. Porque, olha, quando você não confia em si, você não dá um passo em direção ao seu relacionamento, ou você não dá um passo em direção à busca de um relacionamento, ou à melhora de uma perspectiva do trabalho, ou aquele sonho que você tem de montar a sua empresa, ou aquele sonho que você tem de alcançar voos maiores, né, no sentido ali do seu trabalho. Então, veja quanta coisa que fica em um estado de vulnerabilidade. Percebe? E a partir do momento que você confia em si, o que ocorre? Essa perspectiva, ela gera um desprendimento, né? Para que você tenha condições de olhar para tudo isso e dizer assim, olha, peraí, eu ainda não sei fazer esse trabalho aqui não, mas eu vou começar e eu vou aprender. E eu vou me desenvolver. Por quê? Porque você está confiando em você. Isso não é arrogância, ok? Arrogância está diretamente relacionado com uma presunção, né? É aquela capacidade veja que você não precisa de ninguém, né? Ou seja, quando não se precisa de ninguém, você não precisa de ninguém, né? Você arroga, né? Arrogar é aquele que não pede, ok? Rogar é pedir, arrogar é não pedir, ok? Então, quando você arroga, é arrogante, você não está dizendo para o universo ao seu redor, eu não preciso de ninguém, ok? Então, isso não é confiança, tá? Isso, muito seguramente, é uma extrema insegurança que acaba fazendo com que a pessoa ela possa precise utilizar desse subterfúgio ali para existir, né? Mas não é o nosso caso aqui hoje. Mas veja só, quando você acredita em si, inclusive as pessoas que estão ao seu redor começam a entender assim, olha, eu sei que eu sei que existe dentro de mim uma, uma vontade de seguir adiante, de fazer aquilo que a minha alma gostaria de fazer, né? Então eu quero seguir adiante, eu quero fazer a coisa acontecer, eu quero que seja construir minha casa ou terminar de reformar minha casa, ah, ser promovido no trabalho, fazer um curso, fazer uma faculdade ou uma nova faculdade, eu quero aprender mais coisas. Porque o que será que sua alma quer? Seguramente ela só precisa da sua segurança. E segurança, vamos lá, é um posicionamento, tá? É um posicionamento para que você possa começar a compreender que essa estrutura, ela vai seguir, você vai seguir adiante, falando assim, olha, agora daqui para frente, olha o posicionamento. Daqui para frente eu vou me comprometer, tá? Eu vou me comprometer a ser segura, eu vou me comprometer a ser seguro. Então, diante a isso, eu assumo esse compromisso comigo. E olha, quando você assumir esse compromisso com você, né, de trazer essa segurança, de acreditar em si, quando você faz isso, você começa a mobilizar toda a sua dinâmica energética. Muitas vezes, quanto mais você acredita em si, e isso é um exercício todos os dias, na verdade é um exercício de hora em hora, ok? É de hora em hora, até de minuto em minuto, você falando, vamos lá, eu sustento, eu preciso acreditar um pouco mais em mim, muito, muito, muito carinho você tenha por você nessa hora, porque muitas vezes vão acontecer situações, na hora que você fala que você vai acreditar, vão acontecer situações que vão trazer para você uma ideia mais ou menos assim, olha, eu sei que eu acredito, né, em mim, né? Só que acontece tantas situações que tem hora que eu dou uns passinhos para trás.
é normal dar uns passinhos para trás. Mas o que nós vamos fazer objetivamente é traduzir essa situação para que você tenha condições de seguir em frente e de uma maneira muito satisfatória, de uma maneira muito importante, ok? Então, quando isso vai acontecendo, você vai traduzindo cada vez mais uma capacidade de seguir adiante e de uma maneira onde você fala assim, olha, eu quero fluir, eu quero ir para frente. Aí tem um detalhe, tá? Todo mundo que começa a acreditar em si, que não acreditava, mas começa a acreditar em si, ou acreditava só um pouquinho e começa a elevar essa dinâmica, tem um aspecto que é muito desafiador, que são amigos e parentes, tá? Quando você começa a acreditar em si, você desequilibra a percepção que as pessoas têm de você. Então, muitas vezes, as pessoas já estão acostumadas com você insegura ou com você inseguro. E se as pessoas estão acostumadas com você dessa forma, o que ocorre? Quando você começa a ficar um pouco mais segura ou seguro, você olha para tudo isso e começa a emanar uma energia diferente. Geralmente você pode receber, né? Ao contrário do que seria adequado, mas você pode receber algumas críticas, tá? Então você pode receber algumas críticas que se correlacionam com um aspecto assim, puxa, eu acho que você está se sentindo demais, ou eu acho que, né, você não deveria ir nesse caminho, nesse sentido, percebe? Então o que nós vamos compreender diante a todo esse aspecto é que você precisa seguir em frente na sua vida. Veja só, a sua vida está te esperando, entende? Como a sua vida está te esperando, a própria vida quer que você siga em frente, que faça a coisa acontecer, que você acredite mais em você, que você dê um passo em direção ao seu processo de transformação. Percebe? Então vamos adiante nesse sentido, porque não há tempo mais, não há tempo para que você, nossa, deixa eu ver, olha, deixa passar essa data, deixa passar aquilo. Não, é hoje, de manhã, agora. Se você está me escutando agora, né, agora de manhã, se você assistiu a gravação depois, é no exato momento que terminar esse vídeo aqui. Então eu quero que você faça um compromisso com você, não é nem comigo, é com você, tá? Então pense agora, aí nesse momento, pense agora, vamos fazer o movimento, ok? Porque veja só, conhecimento sem a gente fazer um movimento interno vira mais uma pedra dentro da sua mochila existencial, ok? Então vamos fazer o movimento, é agora, pensa agora comigo. Olha, o que será que na minha vida, faço essa pergunta para você, o que será que na minha vida eu preciso mudar essa semana? Essa semana. E eu vou começar a trabalhar agora, porque, olha, já veio para você, não já? Já veio. Para mim aqui também já veio. O que eu preciso mudar, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso me comprometer essa semana. E seguramente eu vou fazer isso sim. Léo, aqui, vou fazer na minha vida. Aqui já veio, eu fiz a pergunta para mim, já veio exatamente o que eu preciso fazer. Ok? É isso. E aí na hora você se compromete. Você se compromete e segue adiante. Olha, eu vou fazer isso daqui. Eu vou ir para cima, eu vou mudar, eu vou colocar energia, eu vou transformar. Essa é a energia que eu estou te passando. Percebe? É uma energia de movimento. E a energia de movimento se faz com firmeza. Com muita firmeza. Então eu quero que você traga essa firmeza para você. Eu quero que na hora que você estiver assistindo esse vídeo, você traga essa ideia e fala assim, olha, tô gostando. Tô gostando disso daqui porque eu senti uma energia, eu senti um calorzinho aqui, eu sei que eu posso ir adiante. E na hora que você faz isso, você começa a liberar e quebrar alguns padrões existenciais. Você começa a quebrar algumas coisas, quebrar alguns padrões dentro de você que te limita para que você possa acreditar em você. Porque seguramente,
Quando você pergunta o que você precisa mudar, e algo seguramente que você vai ter condições de olhar para isso e dizer assim, puxa vida, eu quero acreditar em mim, e eu vou colocar uma meta que eu posso fazer, né? Você não vai colocar uma meta que você vai, olha, então eu vou começar a acreditar que eu quero comprar aquele carro que eu preciso juntar o dinheiro, só no final do ano eu vou comprar. Não, é uma coisa que você faz essa semana, tá? Pode ser, de repente, equilibrar uma refeição, pode ser tirar um doce, pode ser marcar uma consulta médica, pode ser. Gente, é coisa simples, tá? Porque quando você marca uma coisa simples e faz, você começa a acreditar em você. Entende? Aí tem uma coisa, tá? Eu deixei pro final porque isso é bastante importante. Quando você começa a fazer isso, existem aspectos dentro de você, existem resistências dentro de você que vão disparar. Então pode ser que venha todo tipo de pensamento julgador, pode ser que venha pensamento incômodo, pensamentos que não tem. Veja, você não estava pensando nisso, mas veio, não dê atenção. Se for um pensamento que veio e é algo muito ruim, né? Você pode dizer para você, não, eu cancelo agora esse tipo de pensamento, tá? Isso daqui não vai reverberar na minha vida. Eu não vou dar atenção para isso. Eu não vou dar atenção para esse tipo de pensamento. Você fala com energia, tá? Isso é algo para ser falado com energia. Não é assim, ai, sai pensamento, aquela voz assim, morrendo. Ok? Não, é com energia. Você fala assim, olha, pode sair disso aqui. Não, isso aqui não é meu, não. Sai, deixa sair isso aqui. Porque esses pensamentos eles vão vir. São estruturas que ainda não acreditam em você. São estruturas dentro de você que não acreditam em você, ok? E que se você der atenção para isso, você começa a se vulnerabilizar, você baixa sua frequência energética, baixando sua frequência energética, veja só, muitas vezes cola perto de você, ao seu lado, energias que não são boas, não são nada boas, ou seres que não são nada bons, e que vão se alimentar do medo que você tem. Então eu não quero que você viva isso. Eu quero que você vá para frente, eu quero que você evolua, eu quero que você siga em frente. Percebe? Então, veja, não é difícil, né? Não é difícil. Então, vamos começar. Olha, acreditar em si é uma construção. Quando você constrói isso, existe uma energia que vai crescendo dentro de você e pode ter certeza que as pessoas começam a falar assim, nossa, você está diferente. Você fez alguma coisa, você está diferente. Né? Então, geralmente, por exemplo, quando é mulher, né, parece que a mulher cortou o cabelo, ou parece que ela tá diferente, tá mais bonita. O homem também parece que fica mais radiante. Então, vamos para cima, vamos acreditar em você, né? Vamos trazer essa energia para que você acredite cada vez mais em você, tá? Porque acreditando em você, você aumenta a sua luz, e aumentando a sua luz existencial, você também tem a oportunidade, sem você saber, de ajudar a iluminar o caminho de muita gente. Por qual motivo? Porque você iluminando e seguindo a sua trajetória, por onde você passar, você vai levar um gesto de carinho, de cumplicidade, de amizade, de gentileza para as pessoas que estão ao seu redor. E seguramente vai também sentir quando você deve se posicionar e ser firme, dizer não, aprender a dizer não. Dizer assim, olha, eu digo não porque eu me respeito. Eu digo não porque eu quero seguir adiante. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Programa Luz e Cura aqui com o Léo Alves, toda segunda-feira, às 10h30. Tá bom? E um recadinho, nesse próximo domingo, eu vou estar aqui, novamente, às 9 horas da manhã, no próximo domingo, fazendo um programa muito especial aí no domingo de Páscoa. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Até logo.